Boa tarde a todos, obrigado pela presença de vocês, é um prazer estar aqui, apresentar o trabalho que eu reuni com todo carinho, um pouco da história da aromaterapia, uma terapia que eu gostei de fazer alguns cursos e amplia bastante a mente da gente e são coisas práticas, são óleos essenciais que a gente vai falar um pouco sobre eles. Primeiro, eu tenho uma gratidão enorme para o mestre Hilarion, que ele é o do quinto raio, chama verde, artes curativas, alquimia, da transformação pessoal, e ele está presente no planeta através das plantas em geral, frutas, flores. Um pouco sobre mim aí, rapidamente, né? Eu tenho algumas terapias que eu faço, Reiki, Magnifier, Light, massagem relaxante, Tantra, Tamiana com os cristais, sistema arcturiano de cura, cursos de aromaterapia que eu tenho com a Aromaflora, que é uma das melhores que eu conheci, Baisâmia também é uma pessoa muito importante na área de aromaterapia, um pouco da Doterra também, que eu conheço a Ariadne, amiga da família, e o Viver de Aromas, que é o André Ferraz, não sei se já ouviram falar, mas é uma pessoa também muito iluminada nessa área de aromaterapia. Então, o que ela é, né? O que é uma aromaterapia, né? Ela é uma arte, uma ciência, né? Que ela utiliza os óleos essenciais, as diversas formas que podem ser extraídos, né? E podem ser aplicados em massagens, banhos, em estética, para bem-estar físico, mental, espiritual até. São as frequências, né? Como tudo é vibração, né? Uma parte um pouco de filosofia também, tudo está vibrando, tudo é frequências, né? Então os óleos também fazem essa parte aí. Óleos essenciais. Para falar de aromaterapia tem que falar dos óleos essenciais. Terapia dos aromas. Então, eles são a matéria-prima da aromaterapia, na realidade, os óleos essenciais, né? Aqui tem alguns aí ilustrando, né? Aí, de onde eles são extraídos, eles têm vários, né? Como a própria vegetação, ela tem esses níveis, né? Então tem as flores, os frutos, as resinas, né? Que é o tipo do olíbano, as folhas, tipo eucalipto e outras, cascas, tipo limão, o rizoma, ou raízes, o gengibre, né? O tecido lenhoso, o sândalo, por exemplo, e as sementes, coentro e as raízes, né? Então, imagina, de baixo para cima, a raiz está fixo no chão, vai ajudar aterramento. E vai subindo pelo caule e tal, vai pela água, até chegar, no caso, flores, né? Às vezes as flores não estão só nas árvores, estão nos pezinhos de rosas também, a lavanda também é pequenininho. Né? Mas aí o panorama, são toda essa família de coisas, uma criatividade enorme, né? Quando criaram o mundo, eles tiveram muita criatividade. Né? Característica, para ser um óleo essencial, ele tem que ser aromático, primeira coisa. Volátil, tipo, propriedades para se dissipar, e propriedades curativas. Se não for isso, não é um óleo, não pode ser um óleo essencial, tem que ter uma essência. E ele teria que ter a energia vital da planta nele, né? Como a gente fala assim, para ele ter poderes terapêuticos, ele também tem a sua identidade própria. Cada óleo tem a sua função, quer dizer, imagina para um planeta ser inventado como foi o nosso aqui, né? Que é um dos que tem vida, eles criaram tudo isso daí, imagina, criaram a gente com essa máquina perfeita que é o nosso organismo, mas nas florestas, no mundo, porque tem algumas plantas que não tem no Brasil, outras não tem, né? Só tem no Brasil, como a aloe vera e tal, para cuidar da gente, é mais ou menos por aí. Não somente da gente cuida da gente, a nossa central, os seus chakras, mas também está disponível um universo, né, uma extrema, uma biblioteca enorme só de óleos, né, de produtos para se curar. Né. A fitoterapia também é riquíssima, né, nós estamos falando só de aromaterapia. Um pouco da história só, brevemente. Né, a primeira vez que a palavra foi usada foi em 1928, um camarada que estava fazendo uma experiência chamada René Gattefossé. Ele estava no laboratório fazendo lá não sei o que, tal, uma experiência com coisa, tinha uma coisa fervendo, e esse assunto que estava fervendo caiu no braço dele quase que, nossa, imediatamente ele só tinha, a único pote que estava disponível era uma lavanda que tinha sido extraída. E ele enfiou o braço ali só na esperança de, puxa, a única coisa fria que tem aqui, que eu me queimei todo. Né? Daí ele viu os efeitos daquilo lá, foi uma coisa bem empírica, né? Um negócio assim meio Flintstone, né? O cara deu uma topada, se queimou e conseguiu se resolver. Ele viu o que aconteceu com o braço dele, o nível da recuperação, ele viu, nossa, que coisa, né?
vamos estudar outras coisas. Aí começou a estudar, né? Daí ele tem uns livros aí, famoso ele, na cara, tipo francêsão. Depois dele tem um tal de Roberto Tisserand. Esse camarada está vivo ainda, está com 75 anos, mora na Inglaterra. Ele é autor esse livro aqui, ele tem, sei lá, mil e não sei quantas páginas, custa mais, deve estar custando hoje mais de $1.200 um livro desse, quem estuda isso usa esse tipo de livro. E ele é considerado o maior expoente. Quando você ouvir falar de Tisserand, é ele. Tem inclusive um laboratório com o nome dele. No Brasil, existe um congresso, Conaroma, eu participo de vez em quando, mas é aberto para qualquer pessoa, que é o Jan Oberlander, que ele é de uma das fábricas de óleo, e é muito rico para quem gosta de coisa mais química, e benefícios, tem esse. Em geral, tem aqui uma série. No Brasil, a aromaterapia tem mais ou menos 20 e poucos anos. Não estou falando, Pedro Álvares Cabral não tem nada a ver com a aromaterapia no Brasil. Aí eu citaria Aroma Life, Bioessência, Baissâmia, Doterra, Laszlo, Oxade, Tisserand, Terraflor e WNF. Eu tenho aí as amostras, vocês vão fazer uma degustação. Eu tenho um pouco de cada. Tem Doterra, tem Aroma Life, Oxade e WNF. Qual que é a diferença? Cada um extrai de uma maneira, cada um importa de alguma outra maneira, invasa de outra maneira. Então, o Laszlo é um dos principais, assim, um cara muito sério no Brasil, e a Baissâmia também. São seríssimos, só que eles não têm uma variedade muito grande, né? Por exemplo, eu estou com 21 óleos aí, se você for ver, nem todos têm esses 21 que eu tenho aí. Óleos essenciais, de onde eles vêm, né? Como são extraídos e para que eles servem, né? Isso que é útil, né? Ficar muito na teoria. É bom a gente saber como é que a gente pode usar. De onde que eles vêm? Eu coloquei um mapa aí mais ou menos para ter uma noção. A lavanda na França é o típico de lá, né? Eu vou trazer depois, vocês vão ver. Eu tenho aí recentemente eu trouxe uma lavanda que é da área de Provence. Provence na França ou no mundo é o lugar da lavanda. Se alguém é lavandeiro, planta lavanda, é lá. Por exemplo, copaíba, capim-limão, Brasil é típico de copaíba, tal. Vetiver, que é aquela raiz profunda, na Índia, em Java, né? O tea tree, famoso melaleuca, né? Na Austrália, e aqui no Brasil eles trouxeram algumas mudas desse eucalipto, mas não conseguem tirar o óleo com tanta qualidade. O limão siciliano, né? Entre a Itália e o sudeste da Ásia, hortelã-pimenta, Inglaterra e Grécia. Como que eles são extraídos, né? Ok, eles vieram de longe, ou como é que eles fazem para a colheita, fazem. Então tem 5 tipos: destilação a vapor, faz aquele processo de destilar, esquenta, faz o vapor, o que sobra quando catalisa, separa da água, é filtrado e tal. Extração por solvente, alguns que precisam de solvente para tirar a essência do óleo, então vai de acordo, conforme eles foram estudando com o tempo, foram descobrindo quais que eles precisam ser feitos dessa maneira. Prensagem a frio, maceração, a massa, tipo alecrim, é um dos que é mais típico de espreme, sai aquele líquido, separa o bagaço, né, teoricamente, e produz um negócio chamado hidrolato, que depois eu vou falar sobre ele. Aí a enfloragem é mais para flores mesmo. Pega rosa, por exemplo, para fazer um óleo de rosa, precisa tipo 10 mil pétalas, é uma coisa assim absurda, a proporção, né, para poder fazer um óleo de rosa, por exemplo, por isso que é caro. Aí a hidrodestilação também, por causa, né, mistura com a água, como o óleo separa da água, ele vai ficar flutuando, né? Então as pessoas conseguem fazer esse processo de extração. Para que eles servem? Né? Isso que é o interessante para a gente conhecer. Tá. No nosso corpo e na mente, fisiologia, psicologia energética deles. Né? Então vamos por partes. Eles são usados em medicina, sim, em terapias, sim, na cosmética, sim. Eles chamam aqueles sérum. Eu até comprei um da Baissâmia quando eu fiz lá para ver se eu tirava umas rugas minhas. Não consegui, porque eu não consegui usar direito. Mas eles fazem uma coisa bem legal para quem tem umas ruguinhas básicas. E é com óleo essencial. Tá? Eu continuo com as rugas, eu não consigo usar isso aí. Tem que fazer isso aí antes de dormir, eu não consigo. Mas tudo bem. Na perfumaria também, né? Eles usam. E na alimentação também. Você pode usar óleo essencial, depende de onde, né? Como que é o óleo, vocês podem usar para fazer alimentação também.